Desde 1889, quando foi proclamada a República no Brasil, nós tivemos 38 presidentes. Agora diz pra mim, quantos deles eram negros? A história é feita de gente, de pessoas de carne e osso como eu e você. Alguns foram tão importantes que viraram nome de rua, praça e até de cidade. Eu sou o Felipe Barque e te convido a explorar essas histórias, lugares e memórias comigo, nas ruas. Muita gente vai dizer zero, mas há controvérsias. E é por isso que nós estamos aqui na rua Nilo Peçanha, para contar um pouco da sua história. Nilo Peçanha nasceu em 1867, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. De origem humilde, era filho de um padeiro. Apesar disso, estudou no Colégio Pedro II e na Faculdade de Direito de São Paulo, mas concluiu o curso na Faculdade do Recife. Casou-se com Ana de Castro Belisário Soares de Souza, conhecida como Anita, herdeira de uma das famílias mais ricas e tradicionais da cidade. Ela era a neta do Visconde de Santa Rita. O casamento foi um escândalo, pois a noiva teve que fugir de casa para se casar com um pobre mestiço, mesmo que já se mostrasse um político promissor. Nilo Peçanha participou da campanha abolicionista e também da campanha republicana e foi eleito para a Assembleia Constituinte em 1890. Depois ele foi senador e presidente do estado do Rio de Janeiro, que é como eles chamavam na época o que seria hoje o cargo de governador. Em 1906, ele foi eleito vice-presidente de Afonso Pena e em 1909, com a morte desse, ele passa a ser o presidente do Brasil. Nilo era pejorativamente considerado mulato na época e muitas vezes foi ridicularizado na imprensa pela cor de sua pele. Cabe lembrar que esse termo é impreciso e ofensivo, pois deriva da mestiçagem de animais e por isso não deve ser utilizado. Abdias do Nascimento, um dos maiores líderes do movimento negro das últimas décadas, afirma que, apesar de ter a pele escura, Nilo Peçanha escondeu suas origens africanas, bem como seus descendentes. No entanto, essa negação não era apenas uma decisão pessoal de Nilo, e sim reflexo das pressões exercidas pela sociedade racista de então. Alguns pesquisadores afirmam que as fotos do Nilo Peçanha eram retocadas para que ele parecesse mais branco do que ele realmente era. Isso é, para disfarçar sua pele escura. Isso não chegava a ser uma exceção na época. Outros presidentes foram acusados da mesma coisa. Mas embora ele possa ter sido o primeiro presidente negro da história do Brasil, ele não deixou nenhum legado nessa questão. Ele escondia, ele não tocava no tema. Essa polêmica vai persistir por muito tempo ainda. Agora, se polêmica pouca é bobagem, nós vamos sair daqui e vamos para uma rua pertinho da Nilo Peçanha. Vamos para a rua Princesa Isabel. Seria ela uma heroína da abolição? Se você está gostando, já aproveita aí para dar o like e se inscrever no nosso canal. A série Nas Ruas tem os episódios liberados todos os sábados, então ativa o sininho para você ficar sabendo toda vez que sair um novo episódio. É uma casa de baixo e quero lugar um papai. Muitos defendem que não, que a abolição da escravidão é o resultado de uma luta de décadas ou até séculos do movimento abolicionista e também da resistência negra. E é lógico que isso faz muito mais sentido. Mas, por outro lado, a princesa Isabel também arriscou, ela teve um gesto ousado. Seu pai, Pedro II, embora fosse um cara de espírito iluminista e fosse contra a escravidão, jamais fez tal tentativa. Ele sabia que os escravocratas, os fazendeiros, os grandes produtores rurais, eram parte da sustentação do seu regime. Tanto é que depois que a princesa assinou a Lei Áurea, em pouco tempo a monarquia acabou de cair. Princesa Isabel foi a princesa que proclamou a abolição da escravatura. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bourbon, Duas Cecílias e Bragança nasceu em 1846 e foi a segunda filha de Pedro II e Teresa Cristina. Ela foi educada pela Condessa de Barral, com uma rotina de estudos de 9 horas por dia, que incluía economia, ciências, humanidades, além de francês, inglês e alemão. Isabel nasceu em 1846 e era herdeira do trono brasileiro porque seus dois irmãos homens morreram muito jovens. Ela foi casada com o Conde d'Eu, um nobre francês que não era muito bem visto por aqui, embora ele tenha participado da Guerra do Paraguai, chefiando tropas. A princesa ocupou a regência do país em 3 ocasiões, em 3 vezes que Dom Pedro viajou ao exterior. Foi na última delas que ela assinou a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. A Lei Áurea foi apresentada pelo gabinete de Corrêa de Oliveira, um abolicionista incondicional que havia chegado ao poder com a ajuda da própria princesa,
no dia 8 de maio de 1888. A Câmara aprovou o texto 2 dias depois, e o Senado em 13 de maio. Na mesma data, a princesa sancionou a legislação que abolia imediatamente a escravidão no país. Tal feito lhe valeu o apelido de A Redentora e a condecoração da Rosa de Ouro dada pelo Papa Leão XIII. Se o nome te pareceu familiar, é porque realmente é. O nome da escola de samba foi inspirado nessa comenda católica, bem como o nome da Imperatriz Leopoldinense faz alusão à avó de Isabel. E ainda tem a Beija-Flor, de Nilópolis, cidade batizada em homenagem ao presidente Nilo Peçanha. Embora hoje as pessoas critiquem a ênfase exagerada dada ao papel da princesa Isabel na abolição da escravidão, muitos membros do movimento abolicionista da época respeitavam demais a princesa. É o caso de Joaquim Nabuco ou de José do Patrocínio. É desse cara que nós vamos falar mais. E ele foi homenageado com uma rua aqui em Paraguaçu. Então, vamos para lá. Você sabe quem foi José do Patrocínio? Ai, meu Deus, José do Patrocínio. Ai, não sei. José Carlos do Patrocínio também nasceu em Campos dos Goytacazes, em 1853. Foi farmacêutico, jornalista e um dos principais ativistas da história do Brasil. Ele era filho de um vigário com uma jovem escrava. Embora a paternidade não fosse reconhecida, Patrocínio foi criado como liberto em meio a outros escravizados em uma fazenda. Aos 14 anos, ele vai para o Rio de Janeiro e trabalha como servente de pedreiro na Santa Casa, fato que o atraiu para as profissões da saúde. E depois de ingressar no curso de farmácia, começou a escrever para o jornal Gazeta de Notícias. Ali conheceu figuras como Lopes Trovão, Paulo Ney e Joaquim Nabuco. Junto deste, fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão em 1880. Com a ajuda de seu sogro, comprou a Gazeta da Tarde. E, junto de João Clapp, André Rebouças e Aristides Lobo, articulou a Confederação Abolicionista. Patrocínio não se limitou às páginas dos jornais, auxiliou a fuga de escravos e levantou fundos para as alforrias com espetáculos ao vivo. Depois da Lei Áurea e da Proclamação da República, sua atuação política foi perdendo força. Nesse tempo, tentou a construção de um balão dirigível de 45 metros, o Santa Cruz, mas seu sonho de voar jamais se concretizou. Em 1905, aos 48 anos, durante uma homenagem a Santos Dumont no Teatro Lírico, teve uma hemoptise enquanto discursava, prenúncio da tuberculose que o vitimou anos depois. Um jornalista negro, abolicionista e monarquista. Era uma raridade, num país em que 2/3 da população eram analfabetos. Mas havia alguns deles, como por exemplo Machado de Assis e Limão Barreto. Mas o diferencial do José do Patrocínio é que ele não era apenas jornalista, ele era dono de jornal. E não era de qualquer jornal, era do jornal A Cidade do Rio, um dos mais importantes da década de 1890. A Cidade do Rio foi fundada por José do Patrocínio em 1887 e em seu primeiro ano de circulação tinha a abolição da escravidão como pauta principal. Trazendo em suas páginas nomes como Olavo Bilac, Pardal Maier e Luiz Murat, o jornal foi o primeiro a trazer caricaturas diárias na primeira página e desfrutou de muito sucesso nos anos iniciais. Mas, em 1893, o jornal foi interditado pelo Marechal Floriano Peixoto, pelo apoio dado ao comandante Custódio de Melo durante a Revolta da Armada. Nessa ocasião, José do Patrocínio e outros colaboradores do jornal foram presos e mandados ao desterro na Amazônia. O José do Patrocínio era tão rico que ele foi a primeira pessoa do Rio de Janeiro a importar um automóvel da França. Era um Léon Serpollet que atingia incríveis 4 km por hora. E lembra do Olavo Bilac? Pois é, ele era amigão do José do Patrocínio. E um dia, o Patrocínio deixou ele dar uma volta no carro dele. Pois é, o problema foi que o Olavo Bilac bateu o carro na árvore. E esse provavelmente foi um dos primeiros acidentes automobilísticos do Brasil. Se você estiver acompanhando atentamente a nossa série, vai ter percebido que há poucos nomes de personagens negros nas nossas ruas. E isso tem a ver com subrepresentatividade e falta de registros e preservação da memória. Mas, como disse Peter Burke, um importante historiador inglês, a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer.
Tudo bem, pessoal? O pós-crédito de hoje é só para dizer duas coisas. Primeiro, que a pergunta lá do último vídeo sobre o cachorrinho da obra do Graciliano Ramos é baleia, e teve gente que já acertou nos comentários. Outra coisa é que eu já produzi vídeos sobre o Pedro Américo, foi um pintor super importante que pintou e retratou várias das cenas históricas famosas que aparecem nos livros didáticos, nos programas de televisão e até nos nossos próprios vídeos. E também tem o vídeo da série Quem Foi sobre o Olavo Bilac, que tanto nós falamos no episódio de hoje. É só isso e até mais.